Hoje é dia de cidadania consciente e ele já está aqui no estúdio com a gente para tirar nossas dúvidas. Doutor Anis Kfouri, seja bem-vindo. Bom dia, Rê, tudo bem? Bom? Tudo alegria jóia. Tá aqui junto mais uma vez, hein? Muito bom. Achei muito legal, até porque a gente escolheu um tema muito bacana, que traz muita dúvida para muita gente. E num dia especial como hoje, afinal de contas, estamos comemorando 3 anos do nosso Cidadania Consciente. Que bacana, né? Que 3 anos, hein? 3 anos já. 10 anos de programa ano que vem, 3 anos de Cidadania Consciente, mas você tá com a gente. Aqui há mais de 10 você tá com a gente há 10 anos, no Revista, fora os outros, né? Não fala que senão vai mostrar a idade para todo mundo, hein? Como é bom, né? A gente tava falando hoje de colecionar histórias, né? Isso a gente faz com muito gosto aqui, né? E eu quero aproveitar aqui e agradecer a todo mundo que acompanha aí hoje, que nós comemoramos 3 anos do Cidadania Consciente. Agradecer você que nos assiste, que divulga o Cidadania, e não posso deixar de mandar um beijo. Um beijo, Rê, vai para o Joaquim e para o Pietro. Eles têm 6 anos o Joaquim, 11 anos o Pietro, e assiste em casa com toda a família. Um beijão, são bons alunos. Um abração para o Givanildo e a esposa, o Gilvan Justino e a esposa dele, Alane Mendes, o José Jaelson, o Roberto Dias, o Marcos Vinícius, o Reginaldo João. E aqui fazer uma homenagem também ao pessoal da Polícia Militar. Eu acompanhei uma ocorrência, ao soldado Anzulim, ao soldado Campos, que ajudam a população diariamente. Chegaram até, o soldado Anzulim chegou a ser baleado, graças a Deus está bem, numa defesa ao cidadão, numa ação que eu estive ali por acaso. Cumprimentar o tenente Ricardo Martins, estimado amigo, o aspirante Caroline, o capitão Frank e o major Wagner Sanches. Eita! Então isso é muito bacana. Todo mundo que nos assiste, que nos acompanha. Que lista boa. E que luta diariamente pela cidadania consciente do nosso país. Né? Isso é muito bacana. Gente, é uma luta que não pode deixar de acontecer nunca, né? Mas uma luta, claro, isso é fundamental. E vamos lá falar hoje de justiça, né? Então, olha que tema legal. A gente vai falar sobre poder público, sobre justiça, né? Sobre poder judiciário, porque muitas vezes a gente sabe que tem um direito, mas não sabe nem aonde procurar esse direito, né? Como fazer, quais são os trâmites, a quem recorrer, né? Até onde a gente pode chegar com esse problema. Só que assim, hoje não é você que faz a pergunta, não. Hoje quem vai fazer a pergunta sou eu. Senão eu vou zerar do começo ao fim, gente, eu não fiz direito. Você fez direito, você fez outro curso de direito. Eu faço o curso com você. Você que é o nosso professor. Então hoje eu pergunto, você responde. Tá bom, combinado. Combinado? Então, primeira coisa, vamos ver se vai passar na prova. Vamos ver se eu passo também, né? Você já deve ter feito o dia da pendura alguma vez na vida. Por que o dia 11 de agosto é o dia do advogado? Me conta. Fiz dia da pendura e depois voltei como cliente, viu? Não dei só o prejuízo, não. Tá certo. O dia 11 de agosto, na verdade, a gente comemora porque foi o dia que foi criado os cursos jurídicos no Brasil, em 1827. Então, o Brasil ficou independente em 1822, o Dom Pedro foi lá no 7 de setembro, independência ou morte, e 5 anos depois foi criado no Brasil a primeira faculdade de Direito, na verdade 2, uma em Olinda e a outra em São Paulo, que é lá do Largo São Francisco. Então, o dia 11 de agosto é o dia do advogado. Eu quero mandar aqui um abraço a todos os colegas advogados que lutam diariamente, não por ele, porque ele luta por alguém, por isso que chama AD. Esse AD de advogado quer dizer junto, é por alguém. Então a gente quando fala, não fala por nós falamos pelo cliente. Então um abraço a toda a família forense, aos juízes, advogados. Tem que nascer com o dom conciliador, né? Precisa, né? É fundamental, né? O direito é o que evita que as pessoas saiam na mão, é o que evita que haja violência. Eu sempre digo que o advogado é o agente da paz, porque é por meio do diálogo, da conversa e do direito da argumentação, né? Tá certo. Por isso, 11 de agosto. Então vamos lá saber qual é a diferença entre vara, ofício, cartório e fórum. Se o pessoal em casa ouve aquele juridiquês, não entende nada, então agora é o momento. Manda um WhatsApp para a família, avisa que a gente vai desvendar o juridiquês, manda suas perguntas no Instagram, @Revista da Manhã. Aí você vai no fórum, tem uma placa lá, vara, ofício, cartório. Aí você não sabe para onde você vai. Perdeu, cadê o mapa, né? Eu até brinco, a gente quando começa a fazer direito no primeiro dia, você chega no fórum assim, você se perde, você não sabe onde vai. Chega no 5º ano, a hora que você se forma, você já não sabe entrar, sair, você já vai para todo lado. Qual que é a diferença? A vara é onde você tem aquela audiência, onde fica o juiz. Então, quando você teve uma audiência, vai ter que despachar com o juiz, ou vai ter uma audiência, você vai na vara
E aí a vara, ela, em cidades grandes, como São Paulo, a gente chama de varas especializadas. Então você tem vara de família, que só discute questões de família, vara criminal, vara da fazenda pública, vara civil, que discute contrato, locação. São varas especializadas. Em cidades pequenas, às vezes é uma vara única. Então o juiz lá da cidade de Cabrobó do Sul, uma cidadezinha pequena, ele é uma vara única. Então ele julga lá matéria criminal, penal, família, tudo isso. Então isso é a vara. Só que o juiz tem uma série de ofícios que ele tem que fazer, ele tem que cuidar do processo, ele tem que notificar o banco e por aí vai. Todo esse trabalho ele conta com uma equipe que ajuda ele. Essa equipe fica no cartório do fórum. Este cartório não se confunde com aquele cartório que você vai reconhecer firma, isso é outra coisa. Quando você assina, precisa reconhecer firma, esse é outro cartório. Quando você faz lá uma escritura pública, isso é outro cartório. Este cartório fica dentro do fórum. Então, o juiz fica numa sala que chama vara. E tudo aquilo que é feito, abrir o processo, enviar ofício e tudo mais, é feito pelo cartório, que são os auxiliares do juiz. Então, esse cartório cuida das coisas dos processos. Dos processos. Então, por exemplo, você está lá com um processo na primeira vara de família. O juiz julga na primeira vara de família e todos aqueles atos que tem, precisa oficiar o banco, mandar citar o pai, o filho, blá, blá, e isso é feito pelo cartório ou ofício, tá certo? Tá. E tudo isso é localizado fisicamente num lugar que se chama fórum. O fórum é o prédio onde ficam diversas varas para tratar de acordo com o tema de cada um. Família, criminal. No caso de São Paulo, a gente tem, por exemplo, o fórum criminal. O fórum criminal, ele só atende questões criminais e tem várias varas criminais. Deu até um trocadilho, né? Várias varas. Quem é gado, se travar a língua aqui é fácil. Bom, eu vou dar um recadinho e na volta quero que você explique como é dividido o poder judiciário, né? Que é uma coisa muito ampla, né? Então vamos pensar aí, dividir as caixinhas para entender melhor como é que são essas divisões. Deixei aqui uma pergunta no ar. Como é dividido o poder judiciário? Vamos lá, doutor, mais uma aulinha, um tópico da aula. De maneira muito simples. Antigamente, você tinha lá a figura do rei, né? Aquela coisa do rei absolutista. O rei mandava prender, ele gostava do sujeito, ele prendia, ele fazia a lei, ele julgava, ele fazia tudo. E aí isso mudou. E aí o Estado de Direito que a gente fala dividiu em 3 poderes. Por isso que a gente fala poder judiciário, executivo e legislativo. O legislativo faz a lei, mas não aplica a lei, não julga. E não executa, ele só faz a lei. O executivo executa a lei, mas não julga. E o judiciário julga, mas nem faz a lei e nem aplica. Então veja, tem que separar. Para quê? Para não ter alguém com muito poder. Então você dividiu em 3. E o poder judiciário, portanto, como ele é um poder, ele tem um limite. Qual é o limite? Ele tem que julgar de acordo com a lei. Ele pode ir além da lei? Não. Dentro da lei e dentro da Constituição. Fora disso, ele extrapolou o limite. O judiciário, nós temos ele federal e tem ele estadual. Então a justiça é tudo igual? Não, não é. Você tem a justiça estadual quando você vai discutir uma questão de trânsito, uma questão de família, uma questão criminal comum, você vai na justiça estadual. E cada estado tem um tribunal de justiça. No caso de São Paulo, ele fica lá no centro da cidade. Então, o Tribunal de Justiça é o poder judiciário estadual. Quando você discute, por exemplo, questões trabalhistas, você tem uma justiça especializada. Então, quando você vai no Fórum Trabalhista, é uma justiça do trabalho, é outra justiça. E aí você tem a Justiça Federal, que é quando você discute questões que abrangem crimes federais, tráfico internacional de drogas, corrupção contra a União Federal. Aí vai para uma outra justiça, um outro poder judiciário, que é o Poder Judiciário Federal. E quem é o chefe, né, quem está em tese na hierarquia disso, é o Supremo Tribunal Federal. Agora, o Poder Judiciário é, na verdade, um dos 3 poderes. E a atuação dele deve ser sempre limitada a observar a lei e a Constituição. Na França, por exemplo, só para comparar, lá o Judiciário não é um poder, lá ele é uma autoridade, mas não é um poder. No Brasil, pela nossa Constituição, faz parte dos 3 poderes. Então, é assim que é dividido. Quando a Justiça do Trabalho é uma justiça específica, quando é uma justiça civil, família, acidente de trânsito, aluguel e tal, é a justiça do Estado. Civil. E cada Estado tem a sua justiça. Tribunal de Justiça de São Paulo, da Bahia, do Rio, de Minas, assim sucessivamente. Tá certo. Agora vamos entender as nomenclaturas das pessoas que trabalham diretamente com esse poder, né? E com essas divisões. Quero saber a diferença entre o advogado, juiz, promotor, delegado, procurador e defensor. É muito nome, né? Eita, lá em casa, para entender quem é quem. É muita gente, aí o pessoal se perde. Fui lá, o moço do fórum falou. Aí vira o moço do fórum, vira o doutor, e só isso. Então vamos entender. Como que funciona a justiça? Tem algum problema? Você leva a justiça. Cada um tem um papel. Não existe hierarquia entre ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. O juiz não é mais que o advogado, o promotor não é mais que o advogado não é mais que o juiz. É tudo igual. Isso está na Constituição.
Então, o que acontece? A função do promotor, o promotor de justiça, é aquele que, quando tem, por exemplo, um crime, ele acusa. Então, ele faz parte do Ministério Público. Então, o procurador, o promotor de justiça, a função dele é acusar quando há um crime, um assassinato, alguma coisa desse sentido. Então, esse é o papel do promotor, via de regra, é o de investigar e acusar ali com base nos casos. O papel do advogado é ou propor uma ação em nome do seu cliente ou fazer a defesa em uma ação dele. Então, a função do advogado é representar o interesse do cliente. Existe um terceiro, que é o procurador. O procurador, via de regra, é o advogado do governo. Então, sempre que você tem uma ação contra a prefeitura, contra o Estado ou contra a União, ele precisa ter o advogado. E o advogado se chama procurador. Então, é o procurador estadual, municipal ou federal. A figura do delegado é o que vai presidir a investigação. Então, quem vai a campo, tanto é que tem lá o investigador. Então, a função do delegado ele é montar um inquérito, colher prova, ouvir testemunha. Ele junta tudo isso e manda para o promotor. O promotor avalia se ali é o caso de propor uma ação, se tem provas, se tem elementos. Se tiver provas, ele propõe ali uma ação. E aí vai ter um advogado que defende, o promotor que acusa e o juiz, que é a terceira parte, que a gente fala que é a terceira, ele é a terceira parte e tem que ser imparcial, ele julga. Então, o promotor acusa, o advogado entra com ação ou defende, o defensor é nos casos daquela pessoa que não tem recursos, né? Que não tem recursos para ter o seu próprio advogado, então tem um defensor dativo do Estado, e todo isso aí forma um processo que é julgado pelo juiz. Então, todos eles fazem a parte. Um acusa, um defende, um é autor, outro é réu, e o juiz julga. Tá bom. E falando em juiz julgar, eu quero saber, na volta, vou dar um recadinho e já venho, se o juiz tem limites de poder. Quais são os limites do poder do juiz? Vamos voltar? Eu deixei uma pergunta aqui para o doutor Anis a respeito dos limites do juiz. É poderoso, mas vai até onde? Qual é o limite, né? A pessoa fala, não, o juiz. O juiz é um servidor público, assim como qualquer outro servidor público. E ele não está acima da lei. Ele tem que cumprir a lei. Então, uma coisa importante para dizer, não, mas o juiz... A função do juiz é julgar o processo de acordo com as provas que estão nele e de acordo com o que diz a legislação. Se ele ultrapassar disso, violar um direito, não ouvir uma parte, uma testemunha, esse ato dele pode ser considerado abusivo ou um erro do judiciário. E é por isso que existe também a figura do recurso. E muitas vezes a gente vê as pessoas que não conhecem tecnicamente dizendo, tem muito recurso, o advogado entra com recurso para enrolar. Não é verdade. Na verdade, o recurso é porque houve, e a gente sabe que é um ser humano, ele pode errar, tem diferentes tipos de pessoa, diferentes tipos de formação, e pode haver um erro, uma interpretação equivocada, tanto é verdade que às vezes, no mesmo tipo de caso, em diferentes juízes do Brasil, cada um dá uma sentença, um favorável, um desfavorável. Então, você tem uma violação à igualdade, por isso o direito de recorrer. Então, o poder do juiz é julgar de acordo com a lei e de acordo com a Constituição. Se ele sai desse limite, ele já está agindo com abuso de poder, fora da autoridade. Como qualquer servidor, ele tem passível aí de corregedoria e tudo mais. Então, esse é o limite. Ele é alguém que deve fazer cumprir e observar a lei e a Constituição Federal. Esse é o papel do juiz. Se a gente acredita que ainda tem, que pode ser feito dentro daquele processo, a gente pode entrar com outras instâncias também, né? Pode. Aí existe o recurso, então quando você entra com um processo, na primeira instância é o juiz, depois daí você vai para o desembargador e, em última análise, vai para os ministros do STF ou do STJ, que é a última instância no judiciário. E aí ele sempre tem que atender e julgar de acordo com a Constituição e com a lei. Não pode violar isso, senão ele está agindo fora dos poderes que ele possui. Tá certo. Olha, mais uma aula fantástica, né, gente? Adorei. Obrigada, doutora Anis. Eu que agradeço. Viu, uma alegria. Os 3 anos aqui do Cidadania Consciente, com você, com o nosso público, que nos recebe sempre com muito carinho, manda beijo nas redes sociais. Uma alegria muito grande estar aqui. Alegria toda nossa. Ter um professor como você nos ajudando a ter mais cidadania, a fazer, né, valer os nossos direitos e também entender melhor os nossos deveres, que é isso que a gente precisa saber enquanto cidadão, né? E colocar em prática, não adianta só saber, tem que fazer valer, né? E cumprimentar aqui todos os advogados, os servidores públicos que todos os dias ajudam a construir a cidadania no Brasil. Tá certo. Obrigada mais uma vez, querido. Para fazer contato lá no Insta, @Anis_Kifuri, @Anis_Kifuri. É isso, obrigada então. Até o mês que vem. Até, um beijo grande a todos. Cidadania Consciente. Obrigada, querido.